Deus quer que nós experimentemos a sua vontade em toda a sua excelência, em todos os seus aspectos, meu amado irmão, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O diabo tem tentado roubar e saquear a tua esperança, para que você não celebre uma festa ao Senhor, mas nós estamos aqui para reverenciar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos em festa, nós estamos em festa, os céus estão em festa, meu amado irmão, o céu está em festa. Eu quero que você não se deixe abater diante das circunstâncias, porque as circunstâncias, elas são transitórias, elas são passageiras. Aquele povo estava vivendo um momento transitório na sua história, e era um momento aparentemente longo, mas Deus estava presente ali, naquele momento, trilhando o caminho daquele povo de uma maneira especial. O povo precisava sair daquele local de opressão. O povo precisava sair daquele local que estava escravizando não somente os seus corpos, mas as suas mentes. As mentes daquele povo. O espírito daquele povo estava aprisionado. Eles não estavam tendo mais esperança para sonhar. Muitos sonhos foram abortados durante aqueles 400 anos. Mas, meu amado irmão, houve um remanescente. E eu vejo uma maneira muito clara ali, quando no meio daquela crise, diz a palavra de Deus, que a mãe de Moisés e o pai de Moisés separaram um momento para se amar. Amaram-se, desejaram formar uma família. E tiveram um sonho: vou estabelecer a minha família em meio a essa crise. O mundo está em crise, mas nós não somos dirigidos pelo mundo. Nós vivemos no mundo, diz a palavra do Senhor, mas a palavra de Deus é muito clara quando ela diz assim: não os peço que os tires do mundo, mas que no mundo eles sejam livrados do mal. Que você seja livrado do mal, que a tua mente seja livrada, meu amado irmão. Você que está cativo na tua mente, e o diabo tem tentado roubar a tua esperança eterna, que ele seja desmascarado em nome de Jesus. E é interessante porque no capítulo 5 do livro de Êxodo, Moisés está diante de Faraó. Ele está apresentando para Faraó a proposta a qual Deus tinha lhe dado, que era a proposta de sair ali do jugo da escravidão, que era ir para o deserto. E Deus já tinha falado para Faraó, para Moisés, aliás, que Faraó não cederia facilmente. E eu quero que você tenha essa certeza, essa convicção. O inimigo não vai ceder facilmente, mas ele já é um derrotado, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero que você profetize sobre a sua família. A sua família é mais do que vencedora em Cristo Jesus. As circunstâncias apontam ao contrário, mas que você possa ir além das circunstâncias, meu amado irmão. Nós estamos aqui em festa para louvar e engrandecer ao Senhor de uma maneira tremenda. Deus, ele vê além das circunstâncias. Deus estava vendo além da circunstância. E é interessante porque em Êxodo capítulo 5, no verso 4, Faraó diz assim: por que eles estão interrompendo o trabalho? O povo está ocioso, o povo está sem fazer nada, então ide as vossas tarefas. O povo ali estava sendo direcionado por Deus para sair daquele jugo de opressão, para ir diante do Senhor, para celebrar ao Senhor uma festa. Mas o diabo queria aprisioná-los num momento de tarefas, de várias tarefas. Queria enchê-los de um ativismo frenético e sagaz, tentando minar a força daquele povo. E é isso que muitas vezes ele faz. E é isso que muitas vezes o inimigo faz. Aonde você trabalha muitas vezes. Tem momentos que nós temos que estar no nosso trabalho, e nós temos que trabalhar um pouco mais, ou temos que ter algum momento a mais de horas extras no teu trabalho, mas e a tua família como anda? E a tua casa como anda? E a tua vida espiritual como anda? Talvez financeiramente você tenha vivido um momento glorioso, mas e a tua vida espiritual? Então o diabo é astuto, ele tenta aprisionar nesse ativismo frenético, tentando minar
né, as nossas forças para impedir que nós experimentemos algo novo da parte de Deus. Mas que o teu coração possa se render ao Senhor nessa hora. Que o Senhor possa ser o Deus que está falando com você. Eu quero que você celebre a mim uma festa. Eu quero que você e a sua família celebre uma festa. Uma festa a mim. Deus tem os propósitos estabelecidos e também os meios para que esses propósitos se cumpram. Amém? Deus tem os propósitos estabelecidos, mas Deus tem os meios pelos quais esses propósitos tenham que cumprir-se. Mas as circunstâncias adversas jamais anulam o plano e a direção de Deus. As circunstâncias são apenas um detalhe em todo o processo, até que cheguemos ao propósito estabelecido. As circunstâncias é um detalhe. Ela não é a força motriz que nos leva adiante, não, é apenas um detalhe. Deus, que tem conduzido a nossa história, tem um propósito para com a nossa vida, tem um propósito para com a tua vida, tem um propósito para com a tua família. Celebre a Deus no momento de adoração e louvor. Deus tem um propósito estabelecido, Deus tem um propósito, e jamais as circunstâncias adversas vão nos tirar desse foco a qual Deus está nos levando. E é interessante porque Deus queria levar o povo a esse centro de adoração, mas tinha que tirá-lo daquele local que estava aprisionando as suas mentes, que estava aprisionando os seus corpos, o seu coração. Então muitas vezes Deus vai nos tirar deste momento. E o tratar de Deus neste momento, muitas vezes não é um tratar agradável. Jeremias teve uma visão tremenda lá em Jeremias, no capítulo 18, quando o Senhor disse para Jeremias: desce à casa do oleiro, e eu vou te mostrar a obra que o oleiro está executando. E de repente ele vê o vaso sendo quebrado ali, na hora que o oleiro estava manejando, formatando aquele vaso, o vaso se quebrou, rachou, e aí ele quebrou todo o vaso, e ele começou todo o processo, né? Com aquele material, com aquele barro, com aquela argila, a construir um vaso novo. E é interessante porque em Jeremias 18, do verso 4 ao verso 6, o Senhor diz assim: não poderei eu fazer de vós o que fez o oleiro? Assim como o barro na mão do oleiro, sois vós nas minhas mãos, diz o Senhor. Sabe o que é isso? É Deus moldando as nossas vidas em meio às circunstâncias. E ainda que elas sejam adversas, elas não podem frustrar os planos de Deus. Elas não podem impedir aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. O inimigo tenta, o diabo tenta impedir de nós caminharmos nessa caminhada, né, ao centro de adoração. Mas Deus estava dizendo ali a Moisés: diga a Faraó, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. E se você for ler todo o texto, eu não vou ler o texto todo, mas se você ler o texto, você vai ver que o diabo tentou, né, argumentar em alguns momentos. Vai você e os homens, mas deixa as mulheres, deixa os animais. E aí, em um determinado momento, Moisés se dirigiu ao Faraó e disse assim: Deus mandou dizer, nenhuma unha eu vou deixar, nenhuma unha. Eu vou levar os homens, as mulheres, os animais, eu vou levar tudo, porque tudo que nos pertence, o Senhor está nos dando, o Senhor já nos deu, e nós vamos levar, meu amado irmão. Então eu fico imaginando que naquele momento, quando há esse apresentar de Moisés diante de Faraó, Deus já tinha falado, o coração dele vai se endurecer, mas eu vou mostrar o meu poder através de algumas manifestações, de algumas pragas.
Moisés não tinha dimensão muitas vezes. Hoje nós temos a dimensão do que ocorreu, porque nós estamos lendo, e quando nós lemos a primeira praga, nós sabemos que vai chegar até a 10ª praga, mas na nossa vida é da mesma forma, meu amado irmão. Deus está começando hoje a realizar algo, mas nós não temos a dimensão do que vai ser feito lá na frente, porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, ainda que você não entenda, confia nele, porque ele está te levando a celebrar uma festa. Ele está te levando para um momento de festa tremenda, meu amado irmão. Então eu fico imaginando que aqueles juízos de Deus sobre aquelas pragas ali, trazendo aquelas pragas ali, eram juízos de Deus sobre as divindades falsas que estavam imperando ali no Egito. E Deus vai trazendo, o juízo sobre cada uma delas, e vai culminar lá no final, quando na 10ª praga, Deus fala sobre a morte de todo primogênito, desde aquele que vai herdar o trono do Egito, até o servo mais simples da casa de Faraó, o seu primogênito seria ceifado. Por quê? Deus estava conduzindo o povo a uma experiência tremenda, que não era somente a saída do Egito, mas algo que iria marcar a vida daquele povo, que é uma dessas festas que nós mencionamos, que seria a Páscoa. Passover, o passar de Deus, o mover de Deus, de uma maneira tremenda. Mas a segunda coisa que eu quero falar é que para estabelecermos esse centro de adoração, nesse segundo momento, nós precisamos saber quem é o Deus que nós estamos cultuando. Qual é o Deus que você está cultuando? Às vezes nós encontramos com algumas pessoas e nós estamos vivendo num país religioso, um país laico, um país que tem essa liberdade de religião, e aí a gente tem essa certeza do Deus a que nós estamos servindo, Deus te abençoe, mas é o Deus bíblico, o Deus que tem moldado a nossa história e tem uma história trilhada em toda essa trajetória que é a Bíblia. A Bíblia não é mais um livro de uma revelação divina, não. É o livro da revelação divina. É o livro. E às vezes nós deparamos com pessoas no nossa trajetória, no nosso caminhar, e as pessoas têm um hábito, brasileiro, a gente ouve muito disso. Deus te abençoe todos nós. O meu Deus vai abençoar o seu vai abençoar o meu, o outro lá vai abençoar, importa que nós vamos ter... Não, Deus tem um critério para estabelecer esse centro de adoração em nossa vida. Nós temos de saber quem é Deus acima do Senhor. Quem é rocha como nosso Deus? Não existe alguém acima do nosso Deus. Ainda que em alguns países tem um continente específico, que é o continente ali, que é a Índia em si, que está dentro do continente asiático, existem milhões e milhões de deuses sendo cultuados. Mas quando a revelação de Jesus chega àquele local, ele é apresentado como o único que pode salvar. O único que pode, porque existe no homem essa sede divina. Mas essa sede divina só pode ser saciada através da revelação plena de Deus, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 19 diz assim, que os céus, eles manifestam a glória de Deus. O firmamento anunciam as obras da sua mão. Sem palavras, sem fala, ouve-se a sua voz. Deus se revela de uma maneira tremenda. Deus se revela, meu amado irmão, lá naquela tribo mais longínqua, sem a internet chegando, sem talvez um papel, como nós temos aqui da Bíblia, ou qualquer outra revelação, mas Deus se revela de uma maneira tremenda. Deus se revela, porque o nosso Deus deixou de uma maneira muito clara, expressa não somente nas Escrituras, mas nas tábuas do nosso coração. Deus fala dessa existência tremenda. Então, nós temos que saber este Deus que nós temos cultuado. Quem é o Deus? Lá em Êxodo, capítulo 6 agora, Êxodo 6,
Do verso 2 ao verso 4 diz assim: falou Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Também estabeleci com eles a minha aliança. Deus foi muito claro. Deus diz assim: eu sou o Senhor que apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Também estabeleci com eles a minha aliança. Então, quando nós falamos de cristianismo, nós falamos desse cristianismo que tem uma raiz judaico-cristã, que veio de lá, que veio estabelecido nesse compêndio de leis que Deus estabeleceu. E Deus levanta este homem, que é o maior profeta no Antigo Testamento, mas ele, mesmo sendo o maior profeta no Antigo Testamento, ele falou assim: virá alguém. E ele profetizou: virá alguém que maior do que lá na frente. Esse vai ser o Senhor tremendo, vai levantar este que é o profeta maior. E esse profeta maior, ele não virá, ele já veio. Esse profeta maior, ele já veio, trazendo uma revelação plena, Jesus. Eu acho interessante quando João estava batizando várias pessoas com o batismo do arrependimento, na época de Jesus ali, e Jesus estava indo em direção a João, ali, naquele local onde ele estava fazendo este ritual, que era um ritual, né, de uma prática religiosa ali no meio do povo. De repente ele vê Jesus vindo em direção a ele, e ele diz assim: aquele lá, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós temos que ter essa certeza, e Deus deixou de uma maneira muito clara, no verso de número 2, apareceu o Senhor a Moisés e disse: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e vou provar para vocês, vou mostrar para vocês o meu senhorio, o comando a qual eu tenho. Por isso que as 10 pragas fala daquele momento que 10 divindades que se mostravam como as divindades ali cultuadas no Egito, né, foram desmascaradas pelo poder do nosso Deus. E hoje não existe somente 10 divindades, 9 divindades, 8 divindades, as 8 mais divindades desse século não existe, né? Existem milhões de outras divindades, mas nenhuma dessas divindades pode se comparar ao nosso Deus. Muitas têm olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem boca, mas não pode falar. Tem pés, mas não andam. Precisam ser conduzida por pessoas até determinado lugar. O meu Deus é um Deus. O nosso Deus é um Deus, o Criador dos céus e da terra. O Deus que, na pessoa de nosso Jesus Cristo, expandiu essa salvação a toda a raça humana, a toda a criatura, em nome de Jesus. Então, eu fico imaginando que este povo, que tinha vivido 400 anos debaixo do jugo de opressão ali do Egito, tinham as suas mentes muitas vezes bombardeadas pelo culto aos deuses, aos falsos deuses. Não que eles estavam envolvidos com aquele culto, não, mas era um bombardeio tremendo, né? Então Deus precisava fazer com que aquele povo conhecesse quem era o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Quem é o Senhor que prepara os seus valentes para a guerra, para o combate? Quem é o Senhor que tem o controle e o comando sobre todas as coisas? E no livro de Êxodo mesmo, voltando um pouquinho no capítulo 2, no verso 23 ao 25, diz assim, que os filhos de Israel, eles gemiam sob a escravidão, e eles clamaram ao Senhor, e o seu clamor chegou a Deus. E diz a palavra do Senhor, que ouvindo Deus, primeiro ele ouve, depois ele vê e atenta para a condição. E eu fico imaginando aquele momento que aquele povo começa a abrir a sua voz no momento de oração. O gemido daquele povo subiu à presença de Deus em forma de oração. Então talvez você diga, pastor, eu estou passando por um momento muito difícil.
É muita opressão. Mas Deus quer levantar neste momento, do teu coração, um genuíno gemido, que vai subir à presença dEle, em forma de oração. Você não precisa falar com um, com o outro. Fala direto com quem pode resolver a tua causa. Fala com Deus. Ele está te levando a celebrar uma festa, mas você precisa entender quem é Deus. Quem é Deus? Quem é o Deus a qual você está cultuando? E é interessante porque depois que o povo havia passado esses 400 anos, estava ali vivendo aquele momento, Deus faz surgir uma nova esperança. Lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 6, diz assim: e disse Deus a Moisés. Moisés já havia nascido, Moisés já havia crescido, né? Já era um homem feito, chegou à idade de 40 anos, ainda não estava preparado, fez uma besteira, porque infelizmente na trajetória ali, ele fez algo que não deveria ter feito. Aí ele passa mais 40 anos sendo preparado por Deus. E com 80 anos, o Senhor se apresenta a ele. Já imaginou isso? Algo que Deus queria fazer na vida de Moisés, com 40 anos, precisou ser esperado ali por um momento, por uma atitude precipitada dele. E aí, com 80 anos, Deus apresenta-se a ele e diz assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus é um Deus de memória. Deus é um Deus de referenciais. E quando nós falamos da ceia do Senhor, o Senhor deixou muito claro isso. Ele diz assim: todas as vezes que vocês partirem o pão e vocês beberem um cálice, vocês vão trazer à memória, né, o sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário. O sacrifício a qual Jesus fez para conosco ali na cruz do Calvário. Então Deus estava querendo levar o povo, conduzir o povo ao centro maior de adoração. Mas para isso Deus tira o povo do Egito e o transporta para um local específico para tratar com o povo ali, mas o povo precisava conhecer. E nós precisamos conhecer quem é o Deus a qual nós estamos cultuando. E era isso muito claro para Deus. E a terceira coisa para nós finalizarmos é o estabelecimento da Páscoa para aquele povo. E é o estabelecimento que estava sendo marcado como um marco na ceia do Senhor, que viria séculos e séculos depois, lá na frente, na época a qual Jesus viveu. Lá em Êxodo, no capítulo 12, no verso 2 e 5. Bem? Êxodo agora, capítulo 12. Fala-nos do estabelecimento da Páscoa. As 9 pragas já haviam sido mandadas por Deus. Os 9 juízos de Deus sobre aquelas divindades, aquelas falsas divindades do Egito, haviam sido expressos. Mas faltava uma, que era a morte de todo primogênito. Que na casa a qual não houvesse a marca do sangue. E é isso que nós vamos ler. Diz lá em Êxodo capítulo 12, no verso 2, diz assim, e 5, diz assim: no primeiro mês do ano, o principal dos meses, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a sua casa, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, tomarão do sangue e passarão nas ombreiras das portas. Amém? Deus tinha dado uma ordem, era no primeiro mês do ano, o principal dos meses. As pessoas não podiam fazer a opção falando: ah, não, esse mês aqui eu não quero, não, esse mês aqui eu não tenho muita empatia com esse mês. Eu vou mudar o mês. Eu vou fazer a minha Páscoa em outro mês. E aí, a mulher tinha acabado de pintar a casa estava maravilhosa, linda, né? A mulher, né, falou assim: vamos pintar a fachada da nossa casa. De repente, o marido chega na casa da sua casa e falou: olha, Moisés deu uma ordem, que nós deveríamos preparar um cordeiro. E esse cordeiro deveria ser guardado, reservado. E no dia
pré-estabelecido que Deus tinha dado a ordem a Moisés. Nós temos que matar esse cordeiro. Eu fico imaginando aquele pai trazendo aquele cordeirinho para dentro de casa e tendo que cuidar e tendo que estar ali atento, né, para que nada ocorresse de uma forma indevida. As crianças vivendo ali com aquele cordeirinho em casa. Quem já teve a possibilidade, né? Hoje quase a gente não tem, né? Troca esse vidro pelo seu pintinho amarelo. Então, quem nunca teve um pintinho amarelo? Eu tive. E a gente criava dentro de casa. E é interessante que um dia foi tão frustrante, meu amado irmão. Houve um acidente e pisaram naquele pintinho amarelo e mataram aquele pintinho amarelo. Nós tínhamos criado uma relação tão próxima. Só que um desalmado pisou, não sei até hoje quem foi. Nós temos uma comunidade em casa, nós somos 8 irmãos, 7 irmãos, comigo 8. Então, é muita gente dentro de casa. Não sei quem foi, até hoje a gente não fez a perícia para saber quem foi. Mas eu fico imaginando as crianças se apegando àquele cordeiro. Se eu me apeguei àquele pintinho amarelo que estava ali, e o bichinho estava todo contente, ia atrás da gente, parecia um animal de estimação, onde a gente ia, ele ia atrás, né? Eu fico imaginando aquele cordeiro que Deus tinha dado a ordem, deveria ser separado, deveria ser preparado, porque no dia determinado, Deus tinha dado a ordem a Moisés, vocês vão matar esse cordeiro. Esse cordeiro vai ter que ser retirado todo o sangue. E com o sangue, vocês vão pegar, o estilo de um pincel, era um mato, um ramo, assim, que eles tocavam ali, e ali eles começavam a pintar os umbrais, a entrada das portas. Imagina o marido chegando para a mulher e falando, olha, aquela pintura que você fez na casa, a gente vai ter que dar um remake, né? Uma mudança, uma texturização, nós vamos fazer algo diferente. O que você vai fazer? Deus mandou passar sangue na porta. Que é isso? Onde já se viu sangue? Os bichos vão chegar. Deus mandou. Quando Deus manda, o que nós temos que fazer? Obedecer. Ainda que nós não entendamos. O sangue parecia ser algo asqueroso, sujo, que ia trazer animais. Não vai trazer morte, vai trazer vida. Porque era a marca da aliança que Deus estava estabelecendo com aquele povo. Nos umbrais daquelas portas deveria ter o sangue que marcaria, selaria a libertação daquela família. Porque Deus tinha dado uma ordem. No final do dia, lá quando estiver virando de um dia para o outro, à meia-noite, eu vou passar. E a casa que não houver essa marca do sangue, o anjo da morte vai entrar e vai ceifar o primogênito. E eu fico imaginando que naquele momento o Senhor estava dando uma ordem, e a ordem que Deus tinha dado àquele povo é que eles preparassem aquele cordeiro, que eles celebrassem aquele cordeiro como um memorial vindo da parte de Deus. Não era como eles queriam, mas era como Deus havia estabelecido. E aquilo que Deus tem estabelecido, cabe a nós obedecermos, meu amado irmão. Nós não estamos aqui no momento de entretenimento, nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, celebrando este memorial que nos dá uma certeza, uma convicção. É um marco na nossa vida, é um marco na nossa vida. E o inimigo, quando vier para tentar te destruir, ele vai dizer, não vou tocar nesse. Esse tem a marca. Esse tem a marca. Você tem a marca da promessa sobre a tua vida. Você tem a marca, o sangue precioso de Jesus. Por isso que João capítulo 14, no verso 1 diz assim, não se turbe o vosso coração. Não esteja o teu coração angustiado ou triste. Crede em Deus.
Ele estava falando Jesus. É Jesus que falou, meu amado irmão. Crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Aquele momento daquela casa, que era o momento do estabelecimento da primeira Páscoa, era um momento naquela casa, com um momento único na vida daqueles israelitas, porque logo em seguida eles sairiam dali, logo em seguida eles iriam relembrar a cada ano sobre este momento, mas não mais ali debaixo do jugo do Egito. Eles estariam celebrando anualmente esta festa. E essa festa, meu amado irmão, chegou até os nossos dias. Mas na época de Jesus, Jesus participou desde o seu nascimento, ele viveu 33 anos. E anualmente, ele participava com a sua família dessa festa. Com 30 anos de idade, meu amado irmão, ele vai e ele agora já como um rabino, como alguém da lei, alguém que estava ensinando, ele vai e apresenta-se junto com seus discípulos, com aquela comunidade que ele formou, uma comunidade que em 3 anos ele doutrinou, ele orientou, e no final do 3º ano ele disse: já concluí. Tudo que eu tinha que falar para vocês, eu já falei nos 3 anos. Agora eu vou embora. Mas eu não vou deixar vocês sós. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele vai habitar em vós. E a palavra que Jesus usa para este Consolador, o Espírito Santo da verdade, é Paracleto, em grego. E essa palavra quer dizer, o Consolador, o Encorajador, aquele que encoraja, aquele que consola, aquele que traz o conselho devido. Essa palavra, Paracleto, é uma patente do exército romano. Havia soldados que eram soldados designados especificamente para ir ao lado do exército romano, relembrando as vitórias, trazendo à memória aquilo que pode dar o consolo devido. O Espírito Santo, ele não está do lado de você somente como esses paracletos, esses soldados designados dentro dessa classe militar não, ele está dentro de você. Ele está dentro de você. E ele é o encorajador, ele é o consolador, ele está aqui para que nós celebremos uma festa ao Senhor. Uma festa ao único que é digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E Jesus dá as orientações finais, quando ele está finalizando ali o seu ministério, em Mateus capítulo 26, no verso 17, ele diz assim, 17, depois do 26 a 28. Vieram os discípulos e perguntaram a Jesus: onde quer que façamos os preparativos para a Páscoa? Onde quer que nós façamos os preparativos para a Páscoa? Era o 3º ano. 2 anos anteriores, eles participavam com Jesus daquele momento, mas aquele 3º ano era um ano diferente. Era um momento diferente. E eles perguntaram: Senhor, onde o Senhor quer que nós hoje possamos preparar a Páscoa? Relembrar da nossa saída lá do Egito. Relembrar da libertação do Deus Todo-Poderoso, que foi expressa de uma maneira tremenda, trazendo o povo da libertação para ir rumo à terra prometida. E aí diz assim no verso 26 em diante assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. A seguir, tomou o cálice e deu aos discípulos, dizendo: tomai dele todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão de pecados. Mateus capítulo 26, 17, 26 a 28. Jesus fala deste momento ao qual nós vamos participar,
que é o momento da ceia do Senhor. Quer trazer à memória o que pode nos dar esperança. Quer trazer à memória que o sangue da nova aliança foi derramado. E que este sangue não faz apenas como aquele sangue fazia para pintar os umbrais da porta. Não. Esse sangue marca a nossa vida. E aonde quer que você esteja, o mundo espiritual observa e sabe que você é uma pessoa diferenciada, porque você tem Cristo em você, a esperança da glória. E é por isso que nós vamos celebrar. Nós vamos celebrar uma festa ao Senhor. E o diabo tentou de todas as formas impedir que vidas chegassem a este local, a este momento de celebração e de festa. Eu quero ter o mês que vem um grupo maior, talvez o dobro de pessoas que estão aqui nessa manhã, para celebrar ao nosso Deus, uma festa ao nosso Deus. Não deixe que nada venha roubar e saquear este privilégio que você tem de celebrar a Deus uma festa. E o apóstolo Paulo, ele reforça a respeito deste momento da nova aliança, lá em 1 Coríntios, que nós vamos ler depois na ceia, ele diz assim, 1 Coríntios 11, 26, assim, e todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos anunciar que o sangue foi derramado, que o preço foi pago, que nós não fomos justificados por sangue de touros, de bodes, ou de qualquer outro animal. Não, nós fomos justificados pelo precioso sangue de Jesus. A ceia do Senhor surgiu neste último momento de comunhão de Jesus com os seus discípulos. Eles estavam participando da celebração da sua última Páscoa, antes de ser levado à cruz. A Páscoa, como a ceia, fala-nos da celebração, da libertação do cativeiro, da redenção, do resgate que foi pago. Do resgate que foi pago. Portanto, a convocação do Senhor era na época e é ainda hoje. Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa. Nós estamos em festa. E nós queremos celebrar essa festa nessa noite, nessa manhã. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você coloque a tua vida diante de Deus. Eu não quero que nada venha roubar, saquear a tua esperança bendita. Eu não quero que nada venha roubar, saquear do teu coração a esperança bendita que vem da parte do Senhor. E o Senhor a convocar o povo para aquelas festas que anualmente o Senhor estava convocando, levando o povo a esse compromisso. Ele ressalta e diz ao povo, e diz a Moisés, Êxodo 23, 16, que ninguém apareça diante de mim com as suas mãos vazias. Que ninguém apareça sem um presente. Nós estamos em festa. Nós estamos em festa. E o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ele está aqui presente. Ele quer que você usufrua do melhor que vem da parte dEle. Mas muitas vezes o diabo tem tentado te aprisionar a hábitos passados. Tem tentado te aprisionar a uma condição passada. Mas o Senhor nessa manhã manda te dizer que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura.
as coisas velhas, elas já passaram, e tudo se fez novo, porque Deus está te convocando para uma festa. Deus está te convocando para um momento de adoração e de louvor. Deus está te convocando. Não deixe que nada roube este privilégio a qual você tem. Este privilégio de você chegar diante do Senhor, de se colocar diante dEle neste momento. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia ao Senhor o teu coração, e o mais Ele fará. Oh, Jesus, anda com Ele. O Senhor conhece o meu ser. Ouve a voz sincera de um adorador que se falou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador que se falou no seu altar para servir. Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar as nossas vidas diante do Senhor. Nós estamos aqui, Deus, para celebrar uma festa ao Senhor. Eu sei que muitos, Deus amado, têm passado por lutas, por adversidades. O inimigo tem tentado roubar e sacar a esperança deste coração. Mas nós queremos declarar nessa hora, Deus, que a libertação, Senhor, que é um momento de festa, que é um momento, Senhor Deus, que nós vamos celebrar uma festa ao nosso Deus. Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto, diz o Senhor. Que este momento seja real na vida da tua igreja, nas nossas vidas, Deus. E nós queremos colocar, Deus, diante do teu altar as nossas vidas, o nosso coração diante do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.